Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar com alegria, com entusiasmo, o hino de número 211, no Cantor Cristão, hino de número 211, é o que vamos cantar agora. E diz assim a palavra do hino: Eis, Cristo te convida, vem pecador, pois da eterna vida, vem pecador. Tudo é tão favorável, vem pecador. Cristo é tão admirável, vem pecador. Vamos cantar com alegria esse hino, dando prosseguimento no trabalho do Senhor aqui na igreja, nesta manhã. Cantemos. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Senhor, reverentemente e com alegria, nos prostramos, Senhor Deus, para darmos graças ao Senhor. E, ó Deus e Pai, nós não temos um único motivo de queixa, de murmuração, nenhum, Senhor. Somente motivos de gratidão. Por tudo, louvamos ao Senhor, por todas as maravilhosas experiências, por toda a Tua bondade e misericórdia para conosco. Muito obrigado pelo domingo, dia do Senhor, um dia separado, um dia especial, para juntos, louvando ao Senhor e seguindo o exemplo do Mestre. Porque está muito claro na Tua palavra, que diz que no dia do Senhor, Ele estava na casa do Senhor. Se queremos ser cristãos verdadeiros, não podemos agir de maneira diferente. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor com os irmãos durante a semana. A semana passou e o Senhor guiou-nos bem. E o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor, como diz um querido hino do Cantor Cristão. E são palavras verdadeiras e nós confirmamos, Senhor, como o domingo é especial. Poder iniciar a semana da maneira certa, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, orando uns pelos outros, orando pelos enfermos. Damos-te graças, Senhor. Pedimos a Tua bênção para a Eliane, filha da nossa amada irmã Lourdes, que está bastante enferma. Deixamos nas Tuas mãos, Senhor, porque a Tua palavra diz que não há difícil nem impossível para o Senhor. Se o Senhor quiser restaurar-lhe a saúde física, o Senhor é perfeitamente poderoso para fazê-lo. Também oramos pela irmã Lúcia, oramos pela irmã Marilza, oramos pela irmã Marli, agradecemos pelas melhoras da nossa amada irmã Zélia, agradecemos a boa cirurgia que o Senhor concedeu ao irmão Naldo, está se recuperando. Damos-te graças, Senhor, o Senhor é muito bom. Os irmãos que estavam viajando e já estão de volta, muito obrigado pelo cuidado do Senhor nas viagens, nas estradas. Ainda temos um bom número de irmãos que estão em viagem e por todos eles pedimos a Tua companhia e proteção. Alguns estão trabalhando, outros estão descansando, mas por todos eles oramos e pedimos a Tua bênção.
Agradecemos pela Tua palavra que vamos ouvir novamente nesta manhã e que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós. Sejamos alimentados pelo Senhor, sejamos agraciados com a Tua palavra bendita e eterna e, ó Deus e Pai, como somos abençoados por vermos tantas manifestações do Teu amor para cada um de nós. Também queremos orar pelos nossos irmãos que moram longe de nós e que todos os domingos assistem ao culto aqui da Tua igreja. Entre eles, irmão Gerson, irmã Heloíse, Luísa e Alícia, irmã Lene, irmão Arnes, irmã Aina, irmã Marlene, irmã Marilene, irmã Lloyd, irmã Helena, Cláudia, irmão Márcio e tantos outros, ó Deus. Abençoe a todos eles espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Oramos pela irmã Noeli lá na França também. A Tua graça esteja sobre todos os irmãos. Irmã Ceci, doutor Marco nos Estados Unidos, também assistindo aos cultos de lá. Pedimos, abençoe a cada um dos queridos, ó Deus. Graças Te damos por podermos também lembrar dos irmãos que não podem estar devido à idade. Pedimos pelo irmão Arvido, lá na Casa de Repouso em Curitiba, mas sempre assistindo ao culto da Tua igreja, e louvado seja o Senhor pela fidelidade dos nossos queridos irmãos. Aceita este culto, Senhor. Prestamos ao Senhor com toda a sinceridade, com toda a humildade, e agradecemos pelas Tuas bênçãos que não merecemos, mas louvamos e agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ontem à noite já estava me preparando para dormir, mas só que no Peru o fuso horário é diferente. Aí chegam mensagens do pastor Miguel, da irmã Juliane, e um vídeo também que nós vamos assistir agora, e ele manda saudação para a igreja. Não deixe de orar pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane e pelo Danilo, que nós vamos ver no colo da irmã Juliane, e nós não conhecemos ainda pessoalmente, mas a igreja apoia esse casal todos os meses, há vários anos. A igreja manda uma oferta de amor para eles lá no Peru, e ali do lado do Equador, que está aquela manifestação perigosíssima. Então vamos orar por eles, pela irmã Marilene. A irmã Marilene está buscando a direção de Deus para a sua vida. Se deve permanecer na Bolívia, onde já está por 6 anos, e a igreja sustenta lá integralmente. Todos os meses a igreja manda uma oferta para a irmã Marilene, ou se deve voltar para cá. Ela tem buscado a direção do Senhor, então oremos por ela, pelos demais missionários que a igreja apoia também. Te amo, Dios,
existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tú has sido bueno, bueno. Oh, en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido. Vamos orar pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane. Ela é brasileira, ele peruano, mas ela já está lá há vários anos servindo ao Senhor. É uma região pobre de Lima. Deu para ver as criancinhas ali recebendo alimentação, a igreja que fornece para as crianças, porque muitos não têm nem o que comer. Mas não é só no Peru. No final da mensagem vou falar de uma experiência que passamos durante a semana aqui também. Que Deus aqueça os nossos corações. As pessoas estão com o coração muito frio ultimamente. Que Deus aqueça os nossos corações para investirmos no que é espiritual. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Vamos ofertar, vamos dar o melhor de nós para que as almas que ainda estão nas trevas possam encontrar o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos missionários, entre eles o pastor Miguel, irmã Juliane, um casal novo, Senhor, agraciados agora com o Danilo, filhinho que o Senhor enviou a eles. Mas além deles, oramos também pelo pastor Alex, pela irmã Elizabeth, pelas suas filhas, que trabalham lá no escaldante Amazonas, sem conforto nenhum, mas ali estão, servindo ao Senhor com amor, e todos os meses são abençoados pelo Senhor, através das ofertas de amor da tua igreja aqui também. Também o pastor Juliano, a irmã Evelyn, que está grávida,
esperando já o terceiro filho, e ele que estava enfermo também lá no México. Abençoe, Senhor. Os missionários que estão sendo presos ou torturados por amor a Cristo, entre eles pastor Youssef Nadarkhani no Irã, um país com um governo terrorista, Senhor, e maltratando o seu povo, oprimindo o seu povo, e o nosso irmão está lá também. Também pelo pastor Menukalish lá em Israel, um outro lugar difícil, os filhos na guerra, cuida deles todos, Senhor. Pastor Josué Tanaame e sua família lá na Índia, outro lugar tão difícil, com tantas etnias diferentes, com tantos costumes diferentes, mas estão lá há mais de 20 anos servindo ao Senhor. Nossa amada irmã Marilene lá na Bolívia, e pedimos sobre ela o direcionamento do Senhor. O Senhor sabe onde ela deve servir, com alegria e com amor, como ela tem servido e quer buscar a tua direção. Oramos para que a tua igreja sempre seja amorosa e missionária, e participando, ó Deus, nos campos, através das orações diárias, visitas esporádicas e contribuições mensais. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Não mais temor, não mais tribulações, louvores enchem cujos corações, ó festejai do dia nova luz, saudai o Rei, saudai o Rei Jesus, rejubilai, rompei em aleluias, cantai, cantai, Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Mateus, capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 17. Mateus, capítulo 13, 16 e 17. Dois versículos que vamos ler neste momento e vamos ouvir a palavra do Senhor sobre a visão espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, 16 e 17. Senhor Jesus dizendo: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Bem-aventurados sois vós. Você já entendeu o quão bem-aventurado você é? O quão bem-aventurados nós somos? Já entendeu? O que significa bem-aventurado? Meu pai gostava de dizer que na língua grega significa santamente abençoado. Feliz somos nós, felizes somos nós,
Porque nós vemos coisas que os profetas não viram, apenas esperaram, e nós vimos. E irmãos, como a visão é importante. Você já teve alguma experiência com alguma pessoa desprovida de visão? Já teve o contato com pessoas que não têm visão? Estou falando dos olhos. Com uma pessoa já é difícil. Agora imagina uma família com 5 filhos, todos cegos. Quando eu era criança lá em Tagaçá, era uma beira do rio, meia dúzia de casas e só mato. Para onde se olhava era mato. E saindo de casa, subindo o rio, serpenteando a beira do rio, 7, 8 quilômetros para cima de casa, morava uma família, o pai, a mãe e 5 filhos cegos. Todos eles eram cegos. De verdade, eu tinha 5, 6 anos, eu tinha medo de ir. Porque alguns deles eram muito agitados. Chegávamos lá, uma vez nós fomos, nosso pai tinha viajado, minha mãe, alguns irmãos da igreja, meu irmão Daniel e eu, fomos lá e eu já ia preocupado, subindo a beira do rio, tendo que atravessar o rio e chegar numa choupana, o fogo aceso no chão, e aqueles rapazes cegos sentados no chão, e alguns muito agitados. De verdade, eu tinha medo de ir lá quando era criança. Não é bonito de ver um cego, não é bonito de ver ninguém cego. Você já deu graças a Deus pela visão que você tem? Pela visão física e a visão espiritual. Se hoje você chegou aqui com a visão espiritual fechada, peça a quem pode abrir. O Senhor abriu os olhos aos cegos. O Senhor pode abrir os nossos olhos para ver. O Senhor Jesus falou: bem-aventurados os que veem, bem-aventurados vocês que ouvem. Porque os profetas quiseram ver o que vocês veem e eles não viram. Os justos de Deus do passado quiseram ver o que vocês estão vendo e eles não viram. Em primeiro lugar, queridos irmãos, bem-aventurados os que veem. Bem-aventurados os que veem. O que nós vemos? Irmãos, nós vemos que a salvação veio do céu para essa terra. Os profetas falavam sobre ela, profetizavam sobre a vinda do Messias, mas eles não viram. Eles todos morreram esperando o cumprimento da promessa, mas eles não viram. Nem Isaías, o profeta evangélico, que falou sobre o Senhor Jesus Cristo, alguns capítulos maravilhosos, como Isaías 53, falando sobre a vinda do Messias, mas ele não viu. E nós somos bem-aventurados porque nós vimos. Isaías, Jeremias e todos os demais profetas, eles falaram sobre a vinda do Salvador, mas eles não viram. E o Senhor Jesus falou: vocês são bem-aventurados. Eles não viram, vocês viram. E meus irmãos, quando nós vemos, nós temos o dever de falar o que nós vemos. Temos o dever de falar para as pessoas que ainda não enxergam o que nós estamos vendo. As maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, as bênçãos do Senhor sobre nós. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós aqui, sobre toda a terra. O Senhor tem salvado pessoas, o seu plano perfeito de salvação tem alcançado pessoas em toda a terra. Nós estamos vendo e nós somos bem-aventurados. Quantas pessoas ainda estão cegas espiritualmente e nós precisamos conduzi-las a Cristo Jesus. João Batista, o precursor do Senhor Jesus Cristo, olha como nós temos que tomar cuidado, porque João Batista foi enviado por Deus. Isabel e o seu esposo, eles já eram idosos, não podiam ter filhos. Mas Deus enviou para aquele casal um filho que seria o precursor do Senhor Jesus Cristo, inspirado por Deus, chamado João Batista. Mas até João Batista, que batizou o Senhor Jesus Cristo e que falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
e chegou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno de amarrar as alparcas das suas sandálias. Senhor, eu não sou digno. Até João Batista pestanejou. Portanto, peça ao Senhor: abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos. João Batista estava na cadeia e mandou discípulos perguntarem: Senhor Jesus, você é o Messias que deveria vir ou devemos esperar? Olha que dúvida no coração de João Batista. Por isso, peçamos ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, porque eu sou bem-aventurado, porque eu sou feliz. Mas podemos a qualquer momento deixar que o inimigo nos cegue a visão. Se não confiarmos nele, não servirmos ele fielmente, podemos cair no mesmo engano de João Batista. João Batista mandou seus discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Por favor, abra para Lucas capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 23. E esta estranha pergunta que João Batista mandou os seus discípulos fazer. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 23. Que pergunta mais imprópria de um profeta, de uma pessoa que apontou para os outros: ele é o Cordeiro de Deus, mas deixou a dúvida entrar no seu coração. A dúvida cega o seu coração, sabia disso? A dúvida cega a sua visão, sabia disso? A dúvida é a arma de Satanás para tirar as pessoas da comunhão, para fazer as pessoas naufragarem na fé. Dúvida e fé não coabitam juntos. O começo da fé é o fim da dúvida, e o começo da dúvida é o fim da fé. As duas coisas não habitam juntos. Por favor, irmão, irmã, ponha isso no seu coração. Até João Batista duvidou. O que você está vendo? Bem-aventurados os que veem. E o Senhor Jesus dá uma advertência no final. Vou ler aqui a palavra do Senhor que nos diz. Lucas 7, 19 a 23. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na verdade, e na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Os discípulos de João chegaram a perguntar e o Senhor Jesus não respondeu. João estava em dúvida, mandou 2 discípulos com essa dúvida, perguntaram: És tu aquele que havia de vir ou não? O Senhor Jesus não respondeu. Mas ele mostrou. Ele curou os cegos, os mudos, os surdos, os leprosos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. E aí falou: agora vocês vão e falem para João o que vocês viram. Irmãos, temos falado o que nós temos visto? O que nós temos falado para as pessoas? Murmurações, lamentações, reclamações, insatisfações? O que temos falado para as pessoas? O Senhor Jesus não respondeu, mandou apenas dizer o que eles tinham visto. Esta é a palavra para mim e para você. Pare de ficar inventando história. Fale o que você ouviu, o que Ele fez na sua vida. Eu era pecador, agora eu não sou mais, agora eu fui curado. Eu vivia no pecado, nas trevas, agora eu não ando mais, agora Ele me libertou. Fale o que Ele fez. Vão e falem para João o que vocês viram. As pessoas estão querendo ver em nós, que fomos curados pelo Senhor, da pior de todas as enfermidades.
As pessoas querem ouvir de nós o que nós temos visto. Eu vivia na mentira, agora eu não vivo mais. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu era injusto, agora eu não sou mais. Antes eu era um pecador, agora eu sou um salvo. Vamos e falemos para as pessoas. As pessoas estão precisando ouvir. E o Senhor Jesus falou: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, aquele que não duvidar de mim. O Senhor tem feito coisas grandiosas em nosso vida. O Senhor tem feito maravilhas em nosso vida. O Senhor Deus tem feito maravilhas na sua vida. E se você não viu, então peça para o Senhor: abre os meus olhos, Senhor, para eu ver. Você está cercado de bênçãos, copiosas bênçãos, e olhando daqui para frente, o que eu vejo são bênçãos. Eu só vejo bênçãos aqui. Cada vida é uma bênção, cada vida é uma preciosidade eternal. E Deus curou, e Deus libertou, e Deus salvou. Na primeira quarta-feira de oração, nossa amada irmã Irene entendeu nossa amada irmã Inês entendeu a palavra da salvação, entregou o seu Senhor Jesus Cristo, uma vida maravilhosa, uma alma salva. Quantas vidas o Senhor salvou no ano passado, quantas vidas o Senhor quer salvar nesse ano, e Ele quer que nós falemos para as pessoas o que Ele fez em nós. Eu gosto muito de quando os discípulos, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, subiu ao céu e deu ordem para os seus discípulos de irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, e os religiosos da época começaram a repreendê-los e mandar que eles se calassem. Por favor, abrem Atos capítulo 4, versículo 20. Eu gosto muito dessa palavra, desta intrepidez dos nossos amados irmãos do passado, esta ousadia dos irmãos do passado. Atos capítulo 4, versículo 20, diz a palavra do Senhor: os discípulos apanharam, os discípulos foram presos, os discípulos foram ameaçados para que não falassem mais o que eles tinham visto. Depois de passarem por todas as humilhações, eles saíram regozijantes e ainda diziam assim para os falsos religiosos. Atos capítulo 4, versículo 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar. Bem-aventurados sois vós que viram. Então falem, não se calem. E sabe o que os religiosos chegaram à conclusão depois? Os falsos religiosos, vendo a intrepidez de Pedro, de Paulo, de André, de João, que eram simples pescadores, vendo a intrepidez deles, os falsos religiosos chegaram à conclusão: realmente esses homens tiveram contato com Jesus, porque não é possível. A intrepidez que eles têm, a ousadia que eles têm, só podem ter tido um contato com Jesus. Todos ao nosso redor sabem o que nós temos visto e ouvido? Se não, peçamos que Deus nos abençoe para que possamos ver. Bem-aventurados os que veem. Em segundo lugar, bem-aventurados os que não veem. Não tem contradição nenhuma. Bem-aventurados os que veem, mas em segundo lugar, bem-aventurados os que não veem. Os que não veem o que Deus não quer que nós vejamos. Muito importante que não vejamos aquilo que Deus não quer que nós fiquemos olhando. A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, o Deus desse século que quer ser Deus, ele cegou o entendimento das pessoas. Mas que fique bem claro, ele cegou o entendimento, não a visão das pessoas. E ele tem poder para abrir os olhos das pessoas também, nas primeiras páginas da Bíblia. E eu espero que todos os irmãos estejam cumprindo com a sua vida de cristão e lendo a palavra do Senhor, 3 capítulos por dia e 5 no domingo, para ler a Bíblia toda durante o ano. Gostaria que não tivesse nenhum irmão da igreja que deixasse de fazer isso. Por favor, faça esse esforço, para você não ser enganado pela serpente. A serpente continua seduzindo as pessoas por aí. E os irmãos leram no primeiro dia do ano, os irmãos leram que Deus falou: não comam da árvore da vida, do bem e do mal, porque no dia que comerem vocês vão morrer. Chegou a serpente seduzindo Eva e falou: vocês não vão morrer, Eva.
É que Deus não quer que vocês sejam que nem Ele. Eu sim quero que vocês sejam livres. Por favor, abra sua Bíblia para Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Leitura do primeiro dia do ano. Vejam como Satanás tem poder para abrir os olhos também. Então, bem-aventurados os que veem o que Deus quer que nós vejamos. E bem-aventurados os que não veem o que Deus não quer que nós vejamos. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, de 6 e 7. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, pegou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos Satanás tem poder para abrir os olhos, para fazer você ver também. Adão e Eva foram criados na simplicidade, na inocência, não havia maldade, mas foi dar ouvidos à sedução da serpente, os olhos deles, os olhos carnais foram abertos, e aí eles perceberam que as coisas estavam de maneira carnal, que não era para si. Queridos, Deus criou o homem, Deus criou a mulher numa perfeição linda e maravilhosa, mas se nós nos descuidarmos de olhar para a visão espiritual e olharmos para a coisa carnal, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na carnalidade. Deus quer que nós vivamos de maneira espiritual. Por isso, a visão espiritual é a mensagem para nós nesta manhã. Qual é a sua visão? É uma visão espiritual ou é uma visão carnal? Quando você olha para os seus irmãos, o que você vê? Bênção ou você vê maneira de conversar, de falar, de acusar, de criticar? Qual é a sua visão? Quando você olha para o seu cônjuge, você olha como? De maneira espiritual ou de maneira carnal? Duvidando, acusando, pensando mal, suspeitando, julgando os irmãos. Qual é a nossa visão? Bem-aventurados os que veem o que Deus fez, e bem-aventurados os que não veem o que não é para ver. Peça ao Senhor: Senhor, liberta-me da carnalidade, Senhor. Eu quero olhar para os meus irmãos com amor, eu quero olhar para as pessoas com a justiça, com ordem, com verdade, e não com suspeitas. Bem-aventurados os que vêem, bem-aventurados os que não veem, e bem-aventurados os que verão. É a terceira lição para nós nesta manhã. Irmãos, nossos olhos estão para ver algo maravilhoso. Nós estamos vivendo o último período da igreja sobre a terra. As igrejas no Apocalipse, que os irmãos vão ler no final do ano, e se quiserem ler antes, podem ler também, que é um prazer. As 7 cartas às igrejas são os 7 períodos da igreja, começando com a igreja de Éfeso, a igreja primitiva e que perdeu o seu primeiro amor, e termina com a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias. Antes da igreja de Laodiceia foi a igreja de Filadélfia, a igreja irrepreensível. Tive o prazer de viver um pequeno período nessa época da igreja de Filadélfia. E lembro dos irmãos, a fidelidade dos irmãos, o compromisso dos irmãos, a obediência dos irmãos, a perseverança dos irmãos, a gravidade dos irmãos. Eu lembro desse período e tenho saudades, queridos irmãos. Tenho dificuldades de viver nos dias que nós estamos vivendo, com a falta de compromisso, com a falta de obediência, com a falta de envolvimento com a obra do Senhor. Tenho dificuldades. Sou fruto do período da igreja de Laodiceia. Eu vi aqueles irmãos sendo recolhidos um a um para o céu. E nós estamos vivendo agora o período da igreja de Laodiceia. A igreja que está acostumada com este mundo, a igreja morna, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco servindo, um pouco... Irmãs,
Peçamos que o Senhor nos ajude para que possamos nos preparar. A igreja de Laodiceia é a igreja que Deus falou que vai vomitar da sua boca. Vai vomitar, porque não é nem quente nem frio. E ele falou: quem dera você fosse quente ou fosse frio, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Irmãos, vamos pedir: Senhor, abra os meus olhos. Eu quero ser fiel, eu quero ser obediente, porque a igreja de Filadélfia, a igreja do século 21, vai ser a igreja que terá o privilégio de ver o que está para acontecer. O arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento. Quando tocar a última trombeta, nós, os salvos, seremos arrebatados e ficarão aqui todos os que viram, mas que não se importaram. Todos os que viram as coisas carnais e humanas e deram mais valor para isso do que para o espiritual. Está havendo um desequilíbrio, queridos. Hoje o humano está sendo muito mais valorizado do que o espiritual. Isto está fora da vontade do Senhor. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a vontade do Senhor, a obediência, a fidelidade, o compromisso. Irmãos, o que estamos vendo por aí não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é um arremedo. Igreja do Senhor Jesus Cristo é o primeiro amor, a obediência, a fidelidade, o quebrantamento. Ele em primeiro lugar, e as outras coisas em segundo lugar. Temos buscado ao Senhor em primeiro lugar. Os profetas esperaram a primeira vinda e não viram. Irmãos, nós sabemos, nós somos testemunhas da sua vinda. Nós alcançamos a promessa, eles não. Nós somos testemunhas de que ele veio e ele salvou a humanidade. Está pronto para salvar. Mas irmãos, nós estamos esperando agora a vinda dele nos ares. Não é a segunda vinda, é a vinda nos ares. A segunda vinda só vai dar depois dos 7 anos de grande tribulação. Mas a vinda dele nos ares para arrebatar a igreja, isso vai acontecer a qualquer momento. Vamos nos preparar. Bem-aventurados os que viram, bem-aventurados os que não viram as coisas humanas e carnais pecaminosas, que Deus feche os nossos olhos para isso. E bem-aventurados somos nós que estamos esperando a vinda dele para nos arrebatar, que vai ser a qualquer momento. E enquanto não vem, temos muito que trabalhar, queridos irmãos. A todo instante pessoas estão morrendo perto de nós, inclusive. Na quarta-feira de manhã, recebo a mensagem do nosso amado irmão Hilot, que está lá embaixo na portaria. Pastor, meu irmão Elcio, que inclusive fez serviços para nós aqui também, passou mal durante a noite, estava sozinho em casa, pegou o carro, veio para a UPA. A UPA viu a gravidade e encaminhou para o hospital. 4 da manhã faleceu. Um rapaz novo, na casa dos 40. A todo instante pessoas estão morrendo. E que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver e falar para eles: o Salvador veio. O Salvador veio, nós vimos isso. O Salvador veio para salvar as pessoas. E o Salvador virá novamente para nos buscar. Falar para as pessoas, porque jovens, adultos, crianças estão morrendo ao nosso redor. No dia 10 de agosto de 2000, no ano 2000, 10 de agosto de 2000, a frota russa do mar de Barents estava fazendo treinamento lá, e de repente um dos submarinos esbarrou num navio e avariou o submarino e foi parar no fundo do oceano, com 118 tripulantes. E passou um dia, e 2 dias, e 3 dias, e a Suécia e a Finlândia oferecendo ajuda. Eles são acostumados com águas profundas, mas a Rússia, o orgulho deles, não quiseram aceitar. E o tempo foi se exaurindo, e lá embaixo os marinheiros, com o código de Morse, pedindo socorro, pedindo socorro. O tempo passou. Quando o socorro chegou, elevaram o submarino, todos
os 118 estavam mortos. E quando eles perceberam que iam morrer, pegaram, tentaram escrever mensagens para os seus familiares. E o comandante do submarino escreveu assim: está muito frio e muito escuro aqui embaixo, e nós sabemos que não vamos estar. Mensagens de despedida para os familiares. Quando abriram a escotilha, tinha um marinheiro que tinha tentado abrir a escotilha para poder sair, mas a profundidade era tanto que ele iria morrer de embolia, não ia conseguir subir. Mas o desespero era tanto, que haja uma salvação, que haja uma salvação para nós. Para eles não tinha, 118 homens morreram, mas para a humanidade tem. E eu gostaria de perguntar para vocês, irmãos, se algum submarino de resgate chegasse lá no Kursk, lá embaixo, e abrisse a escotilha e todos os 118 estivessem vivos, eu pergunto para os irmãos, algum marinheiro teria ficado lá embaixo? Com um submarino resgate que tivesse chegado até? Se você estivesse lá, você ficaria lá embaixo ou você iria para o submarino de resgate? O que você faria? Ora, não precisa nem ser muito inteligente para dizer. Não ficaria um lá embaixo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: por que algumas pessoas estão querendo ficar na escuridão? Por quê? O comandante escreveu: está muito frio, muito escuro. Não enxergavam nada, escreveram as escuras. Mas bem-aventurados somos nós que os nossos olhos foram abertos. Bem-aventurados sois vós que vocês tiveram os olhos abertos. Então vamos estender a mão, queridos, e vamos falar para as pessoas: você vai ficar embaixo, você vai morrer. Não existe salvação lá embaixo. Nas trevas não existe visão. Nas trevas, como diz a Bíblia, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, está perdido. Se você entrou aqui nas trevas, não saia daqui nas trevas, faça como a irmã Inês. Quarta-feira, culto regular de oração, chorando, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Você ainda está lá embaixo, nas trevas, na escuridão, vagueando sem saber para onde vai. Há uma mensagem para você: saia, há uma salvação. Nós vimos isso. Fiquei tão feliz na terça-feira à noite. Nosso amado irmão Dr. Marco, Ana Carla e Marco Neto me convidaram para ir na casa do Osmar, funcionário deles, que passou por uma cirurgia cardíaca. E quando chegamos lá no Jardim Santa Rita de Cássia, e o irmão Marco parou em frente da casa do Osmar, mas uma emoção muito grande aflorou no meu coração, porque há mais de 50 anos naquele lugar tinha uma casa velha, que não tinha luz elétrica. Era o começo do trabalho ali, estrada de terra. Meu pai ia lá toda semana, e ali apenas o fogão de lenha, a lenha aceso, e o lampião que meu pai levava, e ele pregando o evangelho. Eu tinha apenas 11 anos de idade, e Deus abriu os meus olhos. Bem-aventurados os que veem. Era uma noite fria, era uma noite escura, era uma noite num lugar totalmente simples naquela época, e eu senti o Senhor Jesus batendo a porta do meu coração. Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Naquela noite, numa noite fria, escura, eu entendi e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E terça-feira à noite, quando estivemos lá, meu coração estava pulsando de alegria. Foi aqui que eu me converti há 50 e tantos anos atrás. E irmão Dr. Marco falou assim para o Osmar: Deus fala de muitas formas, inclusive através das enfermidades. Ouça a voz. Ouça a voz. Ele quer salvar todas as pessoas. Por acaso alguém nesta manhã que está preso lá no fundo do oceano, na escuridão, nas trevas, há uma salvação para você. Gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Ele vai fazer tudo, Ele vai abrir os seus olhos. Bem-aventurados vocês que veem. Não me lembro se foi segunda-feira ou terça-feira, depois da reunião de oração aqui, desci, fui na secretaria e estava lá uma ficha de uma senhora que tem 5 filhos, e ela pedindo a transferência do filho mais novo, escrito motivo financeiro.
Pedi para a irmã Sandra, liga para ela, por favor, para ela vir aqui conversar. 5 filhos, marido médico, ex-marido, porque largou ela com os filhos e tudo mais. Tinha uma vida de um padrão bom, despencou o padrão. De esposa de médico, hoje ela está cozinhando para fazer lanche e marmita para as pessoas, para poder sobreviver com 5 filhos. A irmã Sandra falou, mas ela já falou na tesouraria e o acordo que foi sugerido, ela não tem condições. Liga mesmo assim, irmã Sandra, liga mesmo assim. Às 14 horas ela veio, já chegou chorando, e ela falou assim, pastor, eu falei para o meu filho, é o mais novo, todos os outros estudaram aqui. Eu falei para ele, se você passar, eu mantenho você no Graciosa, mesmo que para mim seja difícil, eu vou manter. Mas só que o mau caráter do ex-marido falou assim, eu vou me aposentar só para não precisar pagar tanto para você. E ela falou, eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Eu falei, você cozinha, faz marmitas. Você poderia fazer 2 marmitas a mais, por favor? E aí fica a mensalidade do seu filho pelas 2 marmitas a mais que você fizer. A mulher começou a soluçar. O marido se diz cristão, mas de cristão não tem nada. Porque se Deus não abrir os nossos olhos, nós continuamos nas trevas. Como os religiosos no tempo do Senhor Jesus. Como muita gente hoje em dia também. A mulher começou a soluçar de um jeito que eu precisei acalmar. Eu falei, vai em paz, vai em paz. O Senhor tem abençoado, o Senhor vai te abençoar. E ela falou assim, o meu filho falou assim, mãe, você prometeu que você ia me deixar lá. Ela falou assim, eu estou me sentindo tão mal porque eu prometi que ia deixar aqui, mas eu não tenho condições. Eu falei, agora você vai para casa e diz, você vai continuar. E a minha oração é que toda essa família seja assim. E que Deus abra os nossos olhos para vermos as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão tristes, pessoas que estão abatidas. E que nós, que tivemos os olhos abertos, podemos olhar, parar de olhar para nós e olhar para as pessoas ao redor. Pastor, vamos visitar os mares? Vamos visitar os mares. Vamos visitar, vamos levar uma palavra de ânimo, de coragem, de incentivo. Nós que temos os olhos abertos, vamos guiar os cegos. Se você visse um cego na calçada, você iria pegar na mão dele, ajudar a atravessar a rua? Ou não? Eu sim. Espero que todos aqui também. E o número de cegos é imenso ao nosso redor. Que Deus nos ajude para que possamos conduzir as pessoas à luz. Os que estão presos lá no fundo, vamos abrir a escotilha, ajudá-los a sair de lá. Não somos nós que fazemos isso, mas é o Senhor, o Salvador que faz. Peço que todos abaixem suas cabeças, por favor. Vamos orar ao Senhor. Se você entrou aqui nesta manhã com seus olhos espirituais cegados, não gostaria de sair daqui como a irmã Inês? No começo do ano já começou uma vida nova. Há alguém nesta manhã que quer que o Senhor Jesus abra os seus olhos? Levante a sua mão onde você estiver. Onde você estiver, levante a sua mão. Ele vai saber que você quer que Ele abra os seus olhos. Alguém nesta manhã ficaria bem feliz se tivesse uma pessoa, pelo menos, que entendeu a palavra e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se houver, levante a sua mão. Nós vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a palavra do Senhor é clara, porque o Senhor abriu os nossos olhos, porque o Senhor Jesus falou que nós somos bem-aventurados, somos felizes, por podermos ver as maravilhas da Tua lei, por podermos ver as grandiosas obras que o Senhor fez e está fazendo em todo o mundo. E pedimos que o Senhor nos abençoe para sermos bem-aventurados, para não olharmos as coisas erradas, como Eva, Senhor. Teve os olhos abertos não pelo Senhor, mas pelo inimigo do Senhor, e só trouxe tristeza, só dor, só sofrimento, só angústia.
O Senhor queria livrá-la e a Adão e a toda a humanidade de não ver o que não precisa ser visto. Ajuda-nos a sermos bem-aventurados e não darmos vez à sedução da serpente, Senhor. E ajuda-nos a estarmos com os olhos abertos e conduzindo almas preciosas a Cristo Jesus, porque em breve vamos ver o arrebatamento da igreja, e que todos nós possamos estar juntos, firmados, trabalhando e conduzindo muitos cegos espirituais a Cristo Jesus. Nós não podemos libertá-los da cegueira, mas o Senhor pode, e nós pedimos por isso, Senhor. Graças te damos, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem ouvir as novas vá proclamar salvação de graça, vinde desfrutar. Ó, que o mundo inteiro ouça anunciar, todo o que quiser é vir, tudo o que quiser venha receber. Possam todos essa boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, todo o que quiser é vir. Que fiel promessa tens, pecador, tens tua vida, venha ao Salvador. Ele a todos fala com muito eterno amor, todo o que quiser é vir, todo o que quiser venha receber. Possam todos essa boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, todo o que quiser é vir. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Senhor por não vivermos mais nas trevas. Como é horrível, Senhor, viver nas trevas. Imaginamos como foi terrível os últimos dias, os últimos momentos, os últimos fôlegos dos marinheiros no fundo do mar, no submarino avariado. Que terrível, Senhor. Sem esperança, sem alegria de ver novamente a esposa, os filhos, os familiares. Que terrível foi. Oh, Senhor, ninguém precisa passar por isso agora. Todos podem ter a visão aberta, todos podem viver uma vida na luz que é o Senhor Jesus Cristo. Então continue a falar o coração de todos, Senhor. E se alguém ainda está nas trevas aqui, que não aproveitou esta oportunidade de salvação, que o Senhor não desista desta pessoa. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar orando, Senhor. E que todos possam viver na luz maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Guarda todos de todo perigo e de todo mal, das densas trevas deste mundo, e ajuda-nos a vivermos para o Senhor e para resplandecermos a Tua maravilhosa luz. Traz-nos de volta em paz, em segurança à noite, para continuarmos transmitindo a todos o Teu grande e infalível amor, eterno amor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Abençoada tarde, amados e queridos irmãos, e até a noite, com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.